Olá, irmãos amados, graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kissela e hoje eu trago a mensagem desse jovem americano, nosso irmão Noah. Ontem ele fez a gravação dessa revelação que ele recebeu do Senhor muito forte. E o que me chamou a atenção é que todos os dias, antes de iniciar as atividades do canal, eu oro a Deus e peço a direção do Espírito Santo para que Ele me mostre o que eu preciso fazer. E há 3 dias Deus tem me mostrado mensagens relacionadas a este mesmo assunto. Há 2 dias eu venho fazendo vídeos a respeito disso e hoje o Senhor me trouxe novamente essa mensagem. Então quem acompanha aqui os vídeos do canal e assistiu os vídeos que eu postei ontem e anteontem vão se casar muito bem as mensagens, vão entender a conexão e eu acredito que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando a receber essas mensagens. Se você está aqui, não é por acaso e nada disso é para te assustar. É apenas para lembrarmos que estamos vivendo tempos proféticos, que o nosso Pai está voltando e que ao corpo de Cristo nos cabe dizer: Maranata, ora vem nosso Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale com você através desse vídeo. E se você ainda não aceitou Jesus, assista esse vídeo até o final. Eu tenho 2 convites muito importantes para fazer para vocês. Amém? Paz e bênçãos a todos vocês. Este será um vídeo diferente, onde eu vou compartilhar algumas coisas importantes. Uma das questões mais interessantes que abordarei é sobre armas nucleares mencionadas na Bíblia. Todas essas revelações me foram dadas pelo Espírito Santo. Eu quero deixar claro que eu não sou professor, nem alguém cheio de sabedoria. Toda a glória e sabedoria pertencem única e exclusivamente ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Com isso em mente, antes de gravar este vídeo, perguntei ao Senhor se Ele tinha alguma mensagem especial para vocês. A mensagem que recebi foi a seguinte: libertem os cativos, curem os de coração partido, espalhem as boas novas da salvação. O Senhor nos chamou para isso porque estamos vivendo um momento semelhante ao do Mar Vermelho. Enquanto as trevas se tornavam mais densas e se espalharam, a luz de Deus brilhará ainda mais intensamente. Neste momento do Mar Vermelho, o Senhor está separando o trigo do joio. Ele está revelando quem realmente tem fé e quem está abandonando a sua fé. Muitas pessoas ao redor do mundo estão adormecidas espiritualmente, perdidas nas trevas. Mas os filhos da luz, os filhos do dia, estão sóbrios e alertas, cientes de que o Senhor virá como um ladrão na noite. Assim como uma dama de honra se prepara antes da chegada do noivo, nós também devemos nos preparar espiritualmente para o retorno de Cristo. A noiva que mais ama o noivo será escolhida. Agora, como você pode ser salvo? A resposta é simples. Tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você faz isso proclamando que Jesus é Senhor, crendo no que Ele fez na cruz e clamando pelo seu nome, pois Ele é capaz de libertá-lo. Todos nós somos humanos e temos nossas falhas, mas muitos estão presos em prisões espirituais, em cativeiros do pecado, em tentações, vícios, infidelidade, depressão e opressão demoníaca. Jesus é a chave que pode abrir essa prisão e libertá-lo. É simples, clame pelo nome do Senhor. Tenha fé, porque a fé é tão importante. Porque somos salvos pela fé e não pelas obras. A fé traz esperança e certeza sobre as coisas que não podemos ver. Ela nasce do amor. Com amor vem a obediência,
e a obediência nos leva a seguir os mandamentos do Senhor, naturalmente, por meio do Espírito Santo. Quando nascemos de novo, nos tornamos uma criação em Cristo. E como isso acontece? Por meio da fé e do arrependimento. Quando você se arrepende, você nasce de novo. E os resultados de nascer de novo são os frutos do Espírito Santo: o amor, a paz, a alegria, a bondade, a paciência e a gentileza. Estes frutos levam naturalmente às obras, como amar o próximo, ajudar os pobres, proclamar liberdade aos cativos e curar os corações partidos. Portanto, amados, durante esses últimos momentos antes do arrebatamento, mantenham sua fé firme. A fé é o que nos sustenta. Busquem o Senhor, e Ele os seguirá em todos os seus caminhos. Agora, quero compartilhar uma revelação sobre armas nucleares mencionadas na Bíblia, que foi me dada pelo Espírito Santo em Zacarias 5, versículo 1 ao 4. Novamente, levantei meus olhos e vi um pergaminho voador no ar. O anjo me perguntou: "O que você vê?" Eu respondi: "Vejo um pergaminho voador. Seu comprimento é de 20 côvados e sua largura de 10 côvados." Então ele me disse: "Esta é a maldição que está se espalhando por toda a face da terra, pois todo aquele que rouba será cortado de acordo com o que está escrito de um lado, e todo aquele que jura falsamente será cortado de acordo com o que está escrito do outro lado. Enviarei essa maldição, declara o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa daquele que jura falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá ali e consumirá tanto a madeira quanto as pedras." Há algumas coisas sobre esse texto que quero destacar. Quando você lê a Bíblia sem o Espírito Santo, é como olhar uma página em branco. Mas quando você tem o Espírito Santo, as Escrituras ganham vida e as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. A palavra de Deus é viva, ativa e eterna. A medida dos pergaminhos descritas em Zacarias são aproximadamente as mesmas do lugar santo, no tabernáculo no deserto, conforme descrito em Êxodo. O comprimento é de 20 côvados ou 30 pés, e a largura de 10 côvados ou 15 pés. Agora observe como essas medidas se assemelham às de uma bomba nuclear. Claro, na época não havia bombas nucleares, mas com o passar dos séculos, o formato delas evoluiu e se tornou mais alongado como pergaminhos. Hoje podemos ver isso nos mísseis balísticos intercontinentais, que têm formato alongado e cilíndrico semelhante a de um pergaminho voador. Mantenham isso em mente, pois Zacarias menciona que este pergaminho é uma maldição que consumirá tanto a madeira quanto as pedras. Isso me lembra Isaías 24:6, que fala sobre o que a maldição fará sobre a humanidade. Isaías 24:6 está escrito: "Portanto, a maldição devorou a terra, e os que nela habitam estão desolados. Por isso, os seus habitantes são queimados, e poucos homens restaram." Isso simboliza exatamente o que aconteceria se uma bomba nuclear fosse detonada. Ela devoraria uma região, queimando seus habitantes, e restariam poucos sobreviventes. Se você ler todo o capítulo 24 de Isaías, verá a descrição assustadora, precisa do que parece ser a consequência de uma explosão nuclear. Agora em 2 Pedro 6 e 7, o apóstolo fala sobre o julgamento de Deus. Por meio dela, o mundo daquele tempo foi destruído, sendo inundado por água, mas os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo no dia do julgamento e da perdição dos ímpios. Isso confirma que, enquanto o mundo antigo foi julgado por meio de água, o mundo atual será julgado por meio do fogo. E Zacarias está apontando para algo semelhante, uma maldição que virá sobre a terra, representada por armas nucleares.
Agora quero falar sobre dores de parto, conforme mencionado por Jesus em Mateus 24, no versículo 5 a 8. Ele disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores de parto. Em 1 Tessalonicenses 5, 2 ao 5, lemos: vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então a destruição virá repentinamente sobre eles, como as dores de parto de uma mulher grávida, e eles não escaparão. Essas passagens mostram como as dores de parto simbolizam os eventos que antecedem o retorno de Jesus. Ao redor do mundo, podemos ver líderes buscando paz e segurança, mas estão procurando isso nos homens e não em Deus. Como diz em Jeremias, maldito o homem que confia em outro homem. Essas dores de parto estão aumentando a cada dia. Se você está alerta, verá que muitos dos sinais descritos na Bíblia já estão acontecendo. O Espírito Santo revelou muitas das visões sobre esse tempo. Quando eles disserem paz e segurança, então haverá repentina destruição. Por exemplo, o cavalo branco mencionado em Apocalipse simboliza uma falsa paz. Os 4 cavaleiros do Apocalipse representam eventos que ocorrerão nos últimos tempos. E eu vou focar nos 2 primeiros. O cavalo branco, como mencionei, simboliza uma falsa paz. E o cavalo vermelho simboliza guerra e derramamento de sangue. Em Apocalipse 6:4, lemos: e saiu outro cavalo vermelho como fogo, e a seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. A cor vermelha do cavalo simboliza julgamento por fogo, incluindo fogo nuclear. Quando esse cavalo é liberado, ele tira a paz da terra, o que significa que o Espírito Santo, que é o restritor, será removido. Sem o Espírito Santo, o caos se espalhará e a destruição repentina mencionada em Tessalonicenses ocorrerá. Quando o Espírito Santo for removido, o Anticristo será revelado. Quando o Espírito Santo, que é o restritor, for retirado, a paz deixará a terra. Isso é mencionado em Apocalipse, quando o cavalo vermelho é liberado e tira a paz da terra. Esse é o julgamento por fogo, o que inclui a liberação de armas nucleares, como mencionado anteriormente. Eu quero compartilhar algo que o Senhor revelou para mim em Lucas 5:32. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essa foi uma revelação do Espírito Santo, e o Senhor me mostrou que Ele não veio chamar os justos, mas aqueles que estão perdidos, em um chamado ao arrependimento. Haverá um momento que o grito será dado, e a última trombeta soará, e neste instante a noiva justa de Cristo será arrebatada. Então, o que nos torna justos? Vamos ver em Romanos 3:22. A justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há diferença. A fé é o que te torna justo. Como eu disse no início do vídeo, a fé está ligada ao amor, e o amor leva à obediência. Tudo está conectado. Não são as suas obras que podem te salvar. Você pode fazer muitas obras, mas elas nunca serão suficientes para alcançar a salvação. Pois o Senhor disse: lembre-se, quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. E o Senhor virá como um ladrão à noite. Não perca a esperança, não se desanime, mas tenha uma fé verdadeira e firme. Mantenha-se firme nessa fé, porque ela é a chave para permanecer no caminho certo. Quero dizer rapidamente que Jesus
é a cabeça do corpo de Cristo, e todos nós compartilhamos do mesmo Espírito. Assim como o corpo precisa de sangue para funcionar, Jesus é o sangue que sustenta o corpo de Cristo. Sem o sangue, o corpo não pode funcionar. Da mesma forma, sem Jesus, não há vida espiritual. Agora, quero compartilhar com vocês uma parábola que o Senhor me revelou. Antes de começarmos, quero que saibam que o Senhor também tem palavras escritas em formato especial. Ele tem revelado muitas mensagens e revelações guiadas pelo Espírito Santo. Eu as escrevi em um papel, mas em formato digital, pois é a maneira mais fácil de compartilhar informações. Sim, parece grande, mas é verdade. Tudo o que foi escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. Há muitas revelações no livro que quero compartilhar com vocês. Ele é gratuito. Eu vou compartilhar aqui na descrição. É sua escolha, guiado pelo Espírito Santo, baixar e ler o comentário. Talvez até colocá-lo em um pendrive para ser compartilhado com os santos durante o tempo da tribulação. Esse conteúdo pode se espalhar como um incêndio nestes tempos difíceis. Você pode se perguntar, mas como as pessoas terão acesso à eletricidade para ler ou compartilhar isso? Sinceramente, eu não sei. Mas lembrem-se, o sistema da besta é baseado em tecnologia e inteligência artificial. Eles terão algum tipo de eletricidade ou tecnologia que permitirá que essas informações sejam transmitidas. Mesmo sem Wi-Fi, as informações podem ser compartilhadas de pendrive para pendrive, se espalhando como fogo. Portanto, se você se sentir guiado, siga o Espírito Santo e permita que essa mensagem alcance aqueles que precisam. Este é um chamado para despertar e perceber os sinais dos tempos que estamos vivendo. Agora eu quero compartilhar porque acredito que não enfrentaremos a tribulação. É simples, o julgamento é reservado para os ímpios, os injustos e os perversos. Você pode permanecer na luz, que é Cristo. Você pode escolher andar voluntariamente nas trevas. Há dois caminhos, o caminho do mundo ou o caminho de Jesus, que é a verdade e a vida. Jesus é a chave que abre o depósito do Espírito Santo, onde encontramos a verdadeira felicidade, paz e amor. Mas aqueles que se apegarem ao mundo estão segurando fumaça, algo que parece estar ali, mas desaparece no ar. Eles buscam uma falsa paz, uma felicidade ilusória, gratificações carnais que só levam à morte. Você não pode obter verdadeira felicidade nas coisas terrenas. A verdadeira vida e amor vem apenas da fonte, que é o nosso Criador Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, está escrito: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fomos designados para a ira. Outro ponto importante, não se deixe enganar acreditando que Deus permitirá que seus filhos, cheios do Espírito Santo, passem pela grande tribulação. Isso não está nas Escrituras. As Escrituras dizem que aquele que restringe será removido. A ilegalidade já está em ação, e esse é o espírito do anticristo. Mas ele só será completamente revelado quando aquele que restringe o Espírito Santo for tirado da terra. Agora, como o Espírito Santo, que é o restritor, será removido, o anticristo será revelado. Quando o Espírito Santo for retirado, a paz deixará a terra. Como está escrito em Apocalipse, no momento em que o cavalo vermelho for liberado. Ele tirará a paz da terra. E o que isso significa? Isso significa que o Espírito Santo, que é a paz, terá partido com o arrebatamento. O Espírito Santo é o filtro que mantém as trevas contidas, e sem ele, o caos e a destruição se espalharão. Com isso, eu quero lembrá-los que o que vocês veem ou ouvem, sempre certifique-se de buscar nas Escrituras. E, por favor, tenham cuidado ao julgar, porque aquele que julgar será julgado com a mesma medida pelo grande juiz, Deus Pai. Portanto, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, mas se exaltarem a si mesmos, serão humilhados. O Senhor nos ensina que sem Ele pereceremos. Ele faz isso para nos mostrar a nossa total dependência dele. Em Gênesis
Deus nos mostra que Ele não destruirá os justos junto com os ímpios. Isso é evidente na história de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 20, 33, Abraão implora ao Senhor perguntando: se houver 50 justos na cidade, ainda assim destruirá o lugar? O Senhor responde que não destruiria a cidade por causa dos 50. Abraão continua negociando, reduzindo o número, até chegar finalmente a 10. E o Senhor confirma que não destruirá os justos junto com os ímpios. Isso é porque os justos, aqueles que têm fé e amor por Deus, não estão destinados à ira divina. Em 2 Pedro 2, versículo 9, está escrito: o Senhor sabe livrar os piedosos das tentações e reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem castigados. O Senhor sabe como separar o trigo do joio, a luz das trevas, e com isso quero contar-lhes uma parábola que me foi revelada pelo Senhor. A parábola do jumento foi dada em 14 de novembro de 2024, às 18h39, o Senhor me disse: eu posso bater a porta, mas se eles não atenderem, eu seguirei em frente. Você pode conduzir um jumento ao rio, mas não pode forçá-lo a beber. Eu posso permitir que o calor escaldante faça o jumento sentir sede, mas alguns ainda escolherão a morte ao invés do rio. Eu sou a água viva. Aquele que não me escolher perecerá. Eu estou chegando em breve, muito em breve. O sol começará a queimar com mais intensidade e haverá uma seca no rio. Eu sou a água da vida, e aqueles que não me escolherem perecerão. Essa foi a mensagem do Senhor. Depois dessa mensagem, eu tive uma visão. Vi Jesus usando uma coroa de ouro e vestindo um manto que parecia tingido de sangue, vermelho como fogo. Jesus estava de mãos dadas com uma dama de honra, ambos de frente um para o outro, no meio da escuridão. De repente vi uma luz laranja brilhante que refletiu nos olhos deles, parecendo chamas de fogo. E num instante Jesus lançou a dama de honra ao ar, simbolizando o arrebatamento. Logo após isso, uma grande onda de fogo surgiu, como se fosse uma explosão nuclear consumindo tudo ao redor. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Na visão, Jesus permaneceu firme e imóvel. O fogo se desviava dele, como se ele fosse um escudo. O fogo não o machucava nem o tocava. Atrás de Jesus havia um cordeiro branco. Ele estava esperando que o cordeiro viesse até ele, mas o cordeiro apenas olhava para Jesus com um olhar vazio. Num piscar de olhos, o cordeiro foi consumido pelo fogo. Eu ouvi no Espírito a palavra tribulação. Algumas pessoas são tão ignorantes a ponto de acreditar que têm o amanhã garantido. Cada dia é um presente da graça de Deus. Estamos no momento do Mar Vermelho. Muitos estão espiritualmente adormecidos, mas cabe ao corpo de Cristo despertá-los de um sono. É o papel do corpo de Cristo ajudar a acordar aqueles que estão dormindo espiritualmente, para que eles possam permanecer na luz e sair das trevas. Aqueles que escolhem as trevas são separados e empurrados para a escuridão exterior, como um galho que se desprende da árvore, murcha e é descartado. Essa foi a mensagem completa que recebi do Espírito Santo. Toda a glória vai para o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele está alertando muitas pessoas nesse tempo. O Senhor também me deu uma palavra no dia 13 de janeiro de 2025, às 2h51. Ele falou com um tom muito sério. Eu estava implorando ao Senhor que tivesse misericórdia dos mornos, aqueles que enfrentarão a tribulação. E o Senhor respondeu: minha paciência está se esgotando. Se este vídeo chegou até você no YouTube, saiba que não é por acaso. Jesus está batendo a porta agora, a sua porta agora, e a escolha é sua.
Você pode abrir a porta e segui-lo, ou pode ignorá-lo. Mas ele está avisando muitos. Sua casa pegará fogo. Não endureça seu coração contra o Senhor. Em 2 Timóteo 3, 1 ao 5, lemos um exemplo de como as pessoas serão nos últimos dias. Nos últimos dias virão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem amor, sem controle, brutais, inimigos do bem, traidores, impulsivos, soberbos, amantes dos prazeres ao invés de amantes de Deus. Terão aparência de piedade, mas negarão seu poder. Afaste-se dessas pessoas. Isso descreve perfeitamente o estado atual do mundo. Minha mensagem final é: sustentem uns aos outros como o corpo de Cristo, libertem os cativos e permaneçam em Cristo para que não pereçam junto com o mundo que está perecendo. Se você buscar a morte, você encontrará, mas se buscar a vida, você encontrará Jesus Cristo. Aquilo que você procura, você encontrará. Jesus é a cabeça do corpo de Cristo. Ele é o fundamento de tudo. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre o corpo de Cristo, no qual Jesus é a cabeça. O Espírito Santo é o sangue que flui por todo o corpo e nós somos os membros deste corpo. Assim como o dedo não é mais importante do que a mão e a boca não é mais importante que os olhos, cada membro tem sua função. Todos vocês, amados, receberam um propósito em Cristo, e se forem salvos, o Senhor recompensará vocês com um dom especial por meio do Espírito Santo. O Senhor me disse algo em 5 de janeiro de 2025. A maioria dos cristãos baseiam sua fé nas evidências visíveis da terra, ao invés das evidências que não podem ser vistas. As evidências que não podem ser vistas são os milagres espirituais que ocorrem quando uma pessoa é liberta das correntes do pecado, quando viciados encontram liberdade, quando os desesperados encontram esperança, quando os deprimidos encontram verdadeira paz e alegria, ou quando alguém expulsa demônios, fala em línguas, profetiza ou cura os enfermos. Estas são evidências do Espírito Santo. Nosso Senhor está no Espírito, mas muitos buscam o mundo e as coisas carnais em vez de buscar o Espírito Santo. Portanto, não ame o mundo. Se você amar o mundo, perecerá com ele. Eu quero compartilhar um pequeno testemunho. Quando você tem um outro membro do corpo de Cristo ao seu redor, que é nascido de novo e cheio do Espírito Santo, vocês podem fazer juntos uma oração. Em Mateus 18:20 está escrito: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, no meio deles. Se 2 membros do corpo de Cristo se reunirem em oração fervorosa, muito pode ser realizado. Se alguém estiver enfrentando ansiedade ou guerra espiritual, ambos podem orar juntos e a cura virá. Precisamos começar a funcionar como um corpo. Precisamos amar uns aos outros como membros do corpo. Na comunidade online há muita divisão, e quem está por trás disso é Satanás, que usa a divisão para causar a destruição. A casa dividida contra si mesma, essa não pode permanecer de pé. Satanás usa a divisão entre os membros do corpo para tentar destruí-los. Mas lembrem-se, você pode clamar ao pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Ele destruirá os lobos e salvará os cordeiros. Ele está chamando os cordeiros perdidos no deserto para que voltem ao rebanho. E quão grande é a alegria de um pastor quando ele reencontra o seu cordeiro perdido. Com isso, espero que este vídeo tenha edificado a sua vida. Na descrição há um PDF que você pode baixar. Ele contém mensagens guiadas pelo Espírito Santo. Nada do que foi compartilhado é meu conhecimento pessoal. Toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês. Shalom. Esta foi a mensagem, e se ela falou ao seu coração aqui, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita essa oração comigo.
Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal, às 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso Espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você acredita que Jesus está voltando, compartilhe esse vídeo. Se você já teve um sonho parecido, escreva aqui nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.